Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da nossa equipe, e cada elemento tem que lembrar assim que ele tem que fazer muito esforço para continuar pertencendo à equipe, porque independente de qualquer coisa, a vida tem um movimento, o nosso trabalho tem um movimento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Não Cometerás Adultério. É bem importante assim esse ensino que o Criador nos possibilitou, porque tem um outro mandamento que fala: não cobiçarás a mulher do teu amigo, do teu irmão. Não está relacionado à cobiça. No matrimônio, tem matrimônio que tem uma harmonia, que existe aquela expressão muito importante que fala assim: um feito por outro. Se tem uma harmonia, não podemos interferir. O pai não pode interferir, fica bem claro assim, aqueles conhecidos não podem interferir. E também tem uma referência que muitos filhos interferem. Quando o pai, quando a mãe dá ouvido para um filho sobre o comportamento do pai ou sobre o comportamento da mãe, esse filho está interferindo. Então está transgredindo esse mandamento. E aquele conhecido está interferindo. Então é bem importante assim na nossa vida nós termos este cuidado de não tecer comentário no matrimônio que existe uma harmonia, que existe aquela satisfação daquele que trabalha fora da moradia voltar para a moradia, daquela que ficou na moradia ter o prazer em receber aquele que está voltando das funções que ele teve. Esse matrimônio é uma harmonia, não pode ter interferência. Cada um de nós tem que lembrar que nós somos responsáveis se interferimos, mas quando não tem harmonia no relacionamento daquele casal, isso não é matrimônio, porque não tem harmonia. Faltou a harmonia, faltou aquela perspectiva, aquela coisa boa que existe na vida das pessoas, que nos possibilita a alegria e essa alegria de viver. Então a pessoa sabe assim que quando falta a alegria de viver, naquele matrimônio não é matrimônio. Então cada um de nós tem que lembrar assim o procedimento para ter a vida com harmonia, porque se falta harmonia, falta tudo dentro da pessoa. Caminharmos no nosso dia a dia tem essa importância. A pessoa tem que lembrar que nós não podemos interferir e que também não podemos deixar que interfiram. Então, essa familiaridade que costuma existir na família, a pessoa tem que lembrar o que ela quer para ela, porque nas famílias está aquela condição assim de familiaridade, né? Tudo igual. E na vida não é tudo igual. Então, a pessoa tem que lembrar assim, esses relacionamentos que existem, que normalmente acontece em muitas famílias, mais de uma vez por semana, e periodicamente aquilo está acontecendo, fica uma coisa sem valor, porque não tem nenhuma grandeza, não traz nenhuma nobreza para aquele que está frequentando, e dá margem para aqueles que se encontram com um processo de maldade, porque nós sabemos assim que muitas vezes um ou outro tem pensamentos bons, mas numa reunião de 15 pessoas, de 30 pessoas, nós sabemos assim que mais da metade desses que se reúnem não tem pensamentos bons. Fica bem fácil assim de observar costumes, o tipo do alimento que está comendo, o tipo de bebida que está bebendo. Então, naturalmente, tem uma descida, o grau existe. Porque nós sabemos assim que tem criança que tem facilidade de aprendizado escolar.
Tem criança que tem que esforçar mais um pouco para assimilar aquelas informações. E tem criança que não esforça. Então ela vai caminhando na vida. Essas crianças somos nós hoje, no período de amadurecimento. Porque se a gente faz um trabalho de ver, num período recente anterior, as crianças como eram, num período mais próximo dos nossos dias, nós vemos assim que as crianças sempre apresentam os mesmos jeitos. Quer dizer que naquela época que éramos crianças, éramos iguais, não mudamos. Quer dizer que tem aqueles que têm a facilidade de ter comportamentos nobres, mas aqueles que têm a facilidade de ter comportamento que não são nobres também é um número maior. O sexto mandamento, não cometerás adultério, é essa referência. Aquele casal que está em harmonia, que sente bem um com o outro, tem que evitar essas reuniões. Tem que ter muito cuidado para que a vida deles não sofra interferência. Porque aquele que interfere, nós sabemos assim que tem uma lei que é bem importante, que é a lei daquilo que a pessoa planta, aquilo que a pessoa vai colher. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque essa referência daquilo que plantas colhe é bem importante assim. É só observar o trabalho que temos, os passeios que realizamos, as compras que nós fizemos, que fazemos, aquilo que nós temos foi fruto de um plantio anterior, de uma maneira que nós tivemos, de um período recente ou de um período mais anterior ainda, que aquilo que nós temos é aquilo que nós pensávamos. Então, quando nós interferimos maldosamente numa condição de conhecido ou numa condição de pai, porque muitas vezes os pais interferem, normalmente assim, julga que o filho merecia uma coisa melhor, julga que a filha merecia uma coisa melhor, então começa a interferir. Então, nessa interferência, nós sabemos assim que quando uma pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela terá que colher. Porque nós estamos acostumados com a norma do tempo e do espaço na matéria grosseira. Mas nós sabemos que a norma do tempo e do espaço na matéria fina não existe. E que na matéria fina também, assim que largarmos o corpo de matéria grosseira, nós teremos que colher aquilo que nós comportamos durante a nossa vida. Para esses que cometeram e que cometem adultério, essa colheita deles na matéria fina é desastrosa, porque destruiu, e se destrói, então tem consequências gravíssimas. Então, esse procedimento também tem que fazer parte daqueles que têm a harmonia. Tem que se conterem, que a vida é deles e que muitas vezes não podem participar de como se encontram. Fica bem fácil assim de observar nas conquistas materiais. A pessoa tem uma conquista na matéria grosseira, ou de uma viagem que realizou, ou da troca do veículo, ou de uma outra conquista, ele relata. Aqueles que estão ouvindo o relato, dificilmente um fala assim, você merece. Porque olha, eu te conheço e eu vejo que você fez e faz muito esforço, e que é muito dedicado e que é muito criterioso com a sua alimentação, com sua maneira de ser, com todo o seu procedimento. Dificilmente uma pessoa fala assim, falando que a pessoa conquistou, mas ela graduou, ela fez o esforço da graduação para fazer aquela conquista. Então nós não fazemos assim um trabalho, nós só vemos que a pessoa tem a conquista, mas nós não vemos o esforço que foi feito, e que nós julgávamos e julgamos que aquela conquista poderia ter sido nossa, mas o esforço que foi feito nós não fazemos, nós não queremos fazer, porque nós podemos começar a fazer esse esforço a partir de hoje, de dedicação, de ampliar o saber na nossa profissão,
de melhorar a nossa maneira de ser, de nos tornarmos mais qualificados a partir de agora. Nós não fazemos. Mas nós fazemos a observação maldosa, de julgando. Então, nos relacionamentos, nós também tínhamos que ver assim, que existe muitas oportunidades para cada um. Fica bem fácil assim. É só a pessoa permitir um pouco a mobilidade dentro dela e ela vai encontrar muitas pessoas do sexo oposto que apresenta as qualificações e que não tem nenhum vínculo. A alma dela não está presa a nenhuma outra pessoa, que se encontra livre. Então nós temos que lembrarmos assim que o Criador nos possibilita muitas possibilidades e muitas oportunidades. É que nós não fazemos esforço para ter uma mobilidade dentro de nós. Nós ficamos cuidando da vida dos outros. Então cometer adultério é assim. Nós ficamos cuidando da vida dos outros. Nós não cuidamos da nossa própria vida. Porque anteriormente as pessoas tinham que fazer mais esforço para ir para o trabalho, para voltar para a moradia. Então ela tinha que ficar mais compacta com ela, com aquilo que ela precisava. Devido a isso, ela também não ficava olhando muito para os lados. Ela cuidava mais dela. E é bem importante assim. Então a ocupação que existia anteriormente também era um auxílio, porque nós ficávamos protegidos de ficar transgredindo o sexto mandamento, que é cometer o adultério. Então a pessoa tem que lembrar assim, que cometer adultério está relacionado também aos amigos que influenciam na vida de cada um, os pais que influenciam e os filhos que ficam tecendo comentário, desmerecendo um, desmerecendo o outro e trazendo uma desarmonia para o casal. E é bem importante assim, porque num relacionamento fica bem fácil da possibilidade de dar certo um relacionamento. É o valor, é a consideração de um, a consideração do outro. Ter uma alegria de estar relacionando. Então o que acontece com os filhos? Os filhos vêm depois, os filhos é depois. Porque se nós saímos da casa dos nossos pais, então na sequência do tempo esses filhos sairão da nossa moradia. Porque os nossos pais também saíram da casa deles. Então esse período que os filhos se encontram na nossa moradia, eles têm que ficar em segundo plano. Então, o terceiro plano vem as outras coisas, os filhos ficam para depois. Porque na programação da vida, eles querem arrumar a sua própria moradia, arrumar a sua própria companheira, o seu próprio companheiro. Então é bem importante a gente lembrar assim, que os filhos não podem ficar ocupando um espaço dentro de nós. A moradia é uma condição assim que é um alojamento para um período dos filhos. Porque os filhos, dentro deles, eles têm que ter um movimento para eles cuidarem da vida deles. Se permite que eles interferem, então o que acontece com aquele casal? Desagrega. Aquela consideração boa de um para com o outro, do outro para com um, acaba. Então destruiu. A destruição, ela é danosa. Muitos anos depois, quando entra naquela fase assim de começar a lembrar do processo que a pessoa teve da sua vida, porque independente de nós, as lembranças do nosso ontem vêm para nós. Então, quando começa a vir esta fase de lembrar do nosso ontem, a pessoa vai vendo que ela teve uma fase muito boa. E que se ela tivesse conhecido os ensinos que o Criador nos trouxe, então a vida dela teria tido uma mudança, porque ela não permitiria interferências. E ela teria tido um tipo de vida que também ela não permitiria que essas interferências viessem até sua moradia.
tínhamos que fazer um trabalho assim, de conhecer os ensinos, porque com os ensinos, dentro de nós, muda a norma do tempo e do espaço. A gente vai vendo antes. E esse ver antes é bem importante assim, porque muitas mães, anteriormente, as crianças ficavam mais no relacionamento fora da moradia, porque os portões ficavam mais abertos de uma maneira geral, então a criança tinha facilidade. E como não oferecia risco, tinha mais segurança, era um procedimento mais natural, então a criança tinha facilidade de ir para fora da moradia e de voltar. Com isso ela relacionava com mais crianças, na mesma rua ou na rua de trás, e assim acontecia. A mãe tinha uma percepção que falava para o filho que com aquele ela não quer que ele relaciona. Então o jeito que cada criança apresentava tem esta coisa boa. Essa qualidade, nós tínhamos que ter a força do livro Na Luz da Verdade, para que nós tivéssemos uma capacidade dentro de nós, dessa observação que nós fazíamos em relação a um garoto da rua, do jeito que ele apresentava, que não queria que ele relacionasse com aquele garoto, essa qualidade trazer para o nosso dia a dia, para nós mesmos, para ver como é que nós estávamos comportando, tendo o procedimento e melhorando esse procedimento. Porque se estudássemos um pouco mais a história do ser humano sobre a matéria grosseira, na sua caminhada sobre a Terra, nós veríamos assim que sempre veio anunciadores, trazendo informação, trazendo instruções, e que esses anunciadores sempre cuidavam da vida deles. Então o foco era as informações que eles transmitiam, mas eles traziam de foco para eles mesmos a vida deles. Porque eles, com o conhecimento que eles já tinham dos ensinos, eles sabiam assim, que um olhar para uma pessoa já forma um fio de ligação. Isso muitos e muitos já fizeram experiência. Então a pessoa se encontra dezenas de metros de distância. A pessoa está de costa e aqueles que estão fazendo a experiência começam a olhar em direção àquele. Em pouco tempo, aquele volta de onde está vindo o olhar. Quer dizer que nós influímos. Para nós influirmos, não precisa de muito, é só olharmos. É suficiente para tecer dentro de nós um comentário, um julgamento, fazer uma observação. E é bem grave assim, porque tudo que nós fazemos, nós vamos colher. Então a maneira que nós temos que desenvolver é com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e ter esse resguardo de, se uma pessoa não nos perguntou, não é da nossa conta. Então essa naturalidade assim na vida que nós precisaríamos de ter. Não quer dizer que agora nós vamos ficar descuidados, agora nós vamos ficar olhando para as estrelas, mas e os jardins floridos que existem? Não podemos olhar para as estrelas, temos que olhar para onde nós estamos pisando. Nós não podemos ser pego de surpresa. Não é ausentando do convívio dos seres humanos que nós vamos evoluir. É com o convívio com os seres humanos, mas de uma maneira que onde nós estivermos, o nosso comportamento será um comportamento nobre e que nós teremos a capacidade de influir naqueles com quem nós relacionamos. Então, enquanto não tivermos esta capacidade de influir de uma maneira nobre, maneira de ser, de ter um olhar com pureza, nós precisamos de nos encontrarmos numa condição de alerta. Tem um ensino muito importante que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer assim, para nos tornarmos escolhidos, não é mais ou menos, porque através dos milênios nós vamos aceitando a degradação, e nós vamos aceitando porque convém a nós, porque fica fácil.
eu falo uma fala que não tem coerência, porque eu quero falar, mas o outro ouve, então o outro também fala falas incoerentes. Fica bem fácil assim de observar numa turma de 10 pessoas. Então uma pessoa faz um relato. Muitas vezes, dos 10, somente um percebe que aquele relato não é verdadeiro. Essa capacidade assim de desenvolver uma sensibilidade para aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós estamos ouvindo. Então essa nobreza para falarmos aquilo que precisa de ser dito, para falarmos aquilo que vai auxiliar aquele um que está ouvindo, ou então teremos que entrar naquela condição daqueles mensageiros, que a nossa fala não pode passar nem do sim e nem do não. Mas também tem uma coisa bem grave assim, por eu não ter falado não quer dizer que eu não gerei um olhar maldoso, uma intenção maldosa com os meus pensamentos. Isso é bem grave assim. Toda a nossa vida, ela é feita assim, de como é que eu preciso de continuar sendo, para que eu, na sequência dos anos, tenha a condição de tornar-me uma pessoa escolhida. Tenha seleção. Isso fica bem fácil assim da gente observar. Em tudo tem a seleção. Porque aquelas crianças que brincavam na rua e com um determinado tipo de brincadeira, fazia a seleção. Esse para aquele, então fazendo as escolhas. Aquele que se encontrava com uma escolha melhor, tinha 2 ou 3 ou 4 que ainda não foi escolhido, ele deixava para o outro, porque ele sabia assim que ficava muito desigual se continuasse tendo escolhas. Então ele deixava todos aqueles que ainda não tinham sido escolhidos para o outro, da outra parte. E a escolha continua, porque aquele criador, quando ele vai vender lá o número de animais que ele tem, ele seleciona os animais que ele quer vender. Então a seleção sempre existiu para tudo. Aquela dona de casa, se ela vai matar uma ave, ela seleciona a ave que ela quer. Como ela sabe que a melhor ave para ir para o abate é aquela. Então essa naturalidade assim, nós temos que ver que existe também a seleção na parte interna da vida, no mundo de matéria fina. Então, aqueles que são iguais são atraídos. Cometer adultério, o 6º mandamento, é assim. Ele será atraído para conviver com aqueles que têm esse tipo de comportamento. E nós sabemos assim que os iguais se atraem. Só que, como a pessoa destruiu 2 almas que tinham uma vivência de harmonia, de alegria, numa condição bem importante assim, que uma respeitava a outra e a outra respeitava uma, de uma harmonia, do convívio das duas. Então o que acontece? Agora ele tem que ir para lugar difícil de conviver, porque foi aquilo que ele plantou. Então, estudar o livro na luz da verdade e desenvolver uma maneira de como é que nós precisamos de sermos, de nos tornarmos, de aprender a ter um olhar com bondade, de ter uma maneira boa, de melhorar o nível em que a gente se encontra, porque nós temos a facilidade só de ver as coisas ruins do outro, e o outro, se não está apresentando, então uma maneira de atrapalhar a vida interna da pessoa, de tecendo comentários prejudiciais. Esse nível, melhorar esse nível. E é bem importante, porque os relatos, a gente sabe assim que o procedimento que precisa de ter. Então a maneira, do jeito que a pessoa vê numa situação difícil, a outra vê numa maneira boa de resolver aquela situação difícil. Então o procedimento é sempre dentro de nós, mas o auxílio é sempre com o livro na luz da verdade. Até a pessoa ter a capacidade de ser qualificada, porque ela melhorou.
ela tem a maneira diferente de ser. Então esse cuidado assim, porque muitos pais interferem, julgam que os filhos apresentam numa condição superior e que agora esses filhos arrumaram companheiros e companheiras menos qualificados. Então esses pais infernizam e atrapalham a vida daquelas duas almas. A mesma coisa acontece com filhos. Quando os filhos são colocados como se fossem importantes, então os pais são assim, acham que os filhos deles são importantes. Mas esse filho esquece que agora está lá na escola e naquela sala de aula tem 30 alunos. Aquele filho é mais um para aquele professor, para aquele ambiente de ensino. Esses valores atrapalham a pessoa a ter um equilíbrio na vida. São valores que foram imaginados. E nós carregamos esses valores. Nós julgamos. A mesma coisa quando acontece da pessoa ir envelhecendo. Como ela descuidou durante a sua vida, então a capacidade da pessoa diminui. Então ela agora julga com um novo comportamento que ela está apresentando como se ela fosse jovem. Ela esqueceu, ela não viveu a fase que ela precisava. Descuidou, ela ficou cuidando do que não é da conta dela, porque quando a gente cuida do que é da conta da gente, que é ver como é que eu me encontro fazendo avaliação de outros, como é que eu me encontro com os meus pensamentos, com os meus olhares. Então, se eu estou cuidando da minha vida, como eu me encontro executando as funções que me possibilitam sobreviver, quando vem a idade, eu não tenho necessidade de me julgar como se eu fosse novo, porque todas as fases foram vividas. Então o que acontece? Cumpriu direito aqueles degraus da vida, porque nós sabemos que a vida é degraus, e quando nós subimos uma escada, nós subimos nos degraus da escada da vida, e cada degrau ele tem que se manter, e a pessoa tem que ter o conhecimento dos graus em que ela subiu naquela escada. E os degraus precisam de serem mantidos porque nós já ouvimos de pessoas falarem assim que ela tem que voltar lá. Se ela pudesse, ela voltava. Quer dizer que o degrau da vida, ela vai voltar lá atrás, 50 anos depois, 30 anos depois. Então o 6º mandamento, não cometerás adultério, está relacionado assim. Muitos pais interferem na vida dos filhos e nas reuniões de família, normalmente é cuidando de um, cuidando de outro, tecendo comentários que não traz nenhum benefício para nenhum, porque aquelas crianças que agora se encontram numa outra sala, porque a sala dos adultos é a sala das crianças. Então, algum daquelas crianças já se encontra na sala dos adultos. Então, o que acontece? Acontece que esse que agora começou o período dele de formação, ele já sabe a cantiga daquela moradia. Então, ele continua com aquela cantiga, sempre fazendo observação, sempre fazendo interferência, sempre julgando assim que um ou outro tem mais qualificação do que aquele companheiro ou do que aquela companheira que ele arrumou. Então a pessoa tem que lembrar assim, ser diferente, estudar o livro na luz da verdade, esforçar-se para compreender os ensinos. E tem uma coisa bem importante, quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela melhora um pouco. Então ela tem que trazer esta melhora para a vida dela diária. É bem importante, porque no começo a gente leva a vida da gente para os estudos, mas depois a gente tem que evoluir, de trazer o estudo para o nosso dia a dia. Essa referência de quando consegue trazer o estudo para o dia a dia é a referência daqueles mensageiros, daqueles anunciadores. Então eles ficaram tão impregnados que agora o destino o trouxe como um anunciador. Esse anunciador, ele se encontra naquelas condições de ser um representante. Então, estudar o livro na luz da verdade é para a pessoa ser muito cuidadosa com ela.